A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele nos concede, para que juntos como igreja estejamos unidos para estudarmos a palavra do Senhor. Mas para isso necessitamos da ajuda desse Deus maravilhoso, a quem clamamos e invocamos, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos dirija através do Santo Espírito no entendimento, na compreensão das Sagradas Escrituras, e que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Hoje estaremos abordando, ainda que de maneira breve, um assunto também muito importante e que deve permear a temática durante esse nosso estudo, que é sobre a queda do homem. Por que Deus criou o homem, sabendo que este poderia cair em pecado? E por que esse Deus tão poderoso, tão soberano, tão sábio, veio a permitir que o homem viesse a cair, sendo que esse Deus tem poder para que, se quiser, fazer ou dar o livramento para aquele que deseja pecar? Será que isto está correto? Será que esse pensamento está certo? Será que Deus errou ou não agiu quando necessário, no sentido de evitar que o homem caísse, que o homem pecasse, por consequência viesse a queda do homem, e também em decorrência disso, nós até em nossos dias ainda somos pecadores? Por que será que Deus permitiu todas estas coisas? É sobre esse assunto que nós estaremos então, com a ajuda do Senhor, procurando elucidar através da palavra do Senhor. E para tanto, desde já estaremos então fazendo a leitura do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, também no seu primeiro capítulo, o capítulo número 1. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 1, no seu inteiro teor, que nos relata: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas, e deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores, que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação
entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Frisemos, meus irmãos, este último versículo, número 31, o qual nos narra que após a criação do homem, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, de acordo com a Bíblia, a queda, embora possível, não era necessária. Ela não decorre ou não acontece de uma ordem divina, mas ela transcorre ou acontece devido ao mau uso da liberdade que Deus concedeu ao homem. Ou seja, não foi um decreto divino, e muito menos a restrição da liberdade do homem para que esse caísse. Pois Adão e Eva agiram como agentes morais, ou seres livres, que tomaram decisões sob a permissão divina. Adão não tinha necessidade nenhuma, seja no âmbito interno ou externo, que o levasse à queda. Pois vamos ler o contido na palavra do Senhor em Eclesiastes 7:29, que nos relata, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Leiamos mais uma vez, meus irmãos. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Agora, vamos prosseguir na leitura da palavra do Senhor, ainda no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo número 2. Vamos aqui especificamente lermos o que nos narra os versículos
de número 8 e 9, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, de acordo com o contexto bíblico, nós observamos que Deus estabelece o homem ali no jardim. Contudo, este recebe uma ordem divina de que poderia se alimentar e usufruir de todas as árvores que ali se encontravam, com exceção de uma, apenas uma. Então, não havia necessidade de Adão fazer o uso do fruto daquela árvore a qual Deus havia lhe ordenado que dela não comesse o fruto. Contudo, observamos ainda que Adão não tinha uma natureza pecaminosa ou com tendência para o pecado, nem possuía uma tendência externa forte que o levasse a pecar. O pecado de Adão foi contingente, pois ele poderia obedecer à ordem divina, podendo obedecer à ordem divina sem dificuldade, mas ele, Adão, o homem, preferiu escolher a outra alternativa, ou seja, desobedecer a Deus de forma livre, o que torna possível, mas não necessário, o pecado de Adão e Eva. Então, fizemos aqui também, meus irmãos, o pecado, a queda, era possível, mas não era necessária. E o que será que torna possível, mas não necessário, o pecado de Adão e Eva? Primeiro, Deus os havia criado como seres morais livres, ou agentes morais livres, pois possuíam o livre-arbítrio prelapsário, ou seja, o livre-arbítrio antes da queda, antes da ocorrência do pecado. Segundo, o desejo físico e natural. E terceiro, o que estava ali também era a presença do diabo, do tentador. Na queda, houve a persuasão do diabo, mas não houve nenhuma coerção interna de natureza pecaminosa, nem uma coerção externa da parte de um sistema. Quando falamos de sistema, falamos do mundo, que vem a ser compreendido como depois da queda, e o qual nós chamamos de mundo, que é um sistema abrangente e que engloba toda a humanidade. Sendo assim, observamos que Adão e Eva, eles poderiam muito bem resistir àquela tentação. E o que nos mostra, mais uma vez, que embora a queda fosse possível, de maneira alguma a queda era necessária. Mas se Deus, agora entramos na temática, do nosso estudo de hoje, porque se Deus, em sua sabedoria, sabia de todas as coisas, por que não evitou que o homem caísse? E que essas coisas transcorressem conforme vieram a acontecer? Deus também poderia evitar que o tentador estivesse ali no jardim, mas Deus permitiu que o diabo ali estivesse. Então, por que Deus permite a ocorrência da tentação do Éden? Deus sabia que a queda era possível, mas também queria ocorrer. Então, por que Deus permite isso? Pois nesse sentido, a Bíblia nos informa, em algumas passagens, que Deus, ele sabe de todas as coisas e as conhece antes delas acontecerem, se sucederem. Então, Deus sabia que o homem iria pecar. Mas vamos ler o que nos relata Isaías, capítulo 46, no versículo 10, sobre essa sabedoria, sobre esse conhecimento de Deus, que nos diz que desde o princípio
anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E ainda no Salmo 139, no versículo 4, há uma outra passagem que nos mostra sobre o grande conhecimento do Senhor, que nos diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces. De acordo com os versículos que acabamos de ler, e dentro do contexto do nosso estudo de hoje, verificamos que Deus sabia que a queda era possível e que também a queda iria ocorrer. E por que Deus permite isso? Nesse sentido, observamos que Deus permitiu a tentação porque obedecer era necessário para se estabelecer o caráter santo do homem, pois percebemos que a queda não era necessária, mas a aprovação do Éden, sim, era necessária. E essa aprovação tinha como objetivo não a reprovação, mas a aprovação. Isto é, conforme vemos até agora, entendemos ou compreendemos que a queda era possível, mas não necessária. Mas a aprovação, sim, esta é necessária. Por quê? Porque a aprovação tem o propósito de fazer com que o homem seja aprovado diante de Deus. E a aprovação também nos remete à compreensão de que Deus é amor. E como Deus é amor, Ele não criou nós, seres humanos, ou ali, nesse caso, Adão e Eva, como robôs, os quais teriam que, a todo tempo, estarem sendo conduzidos por Deus de uma forma que tivesse o propósito de evitar a aprovação que eles deveriam passar. E isso, nós vemos que a aprovação se faz necessária em nossas vidas e também era necessária na vida de Adão e Eva. Para o quê? Para que eles pudessem ser aprovados, né? No sentido de que era necessária a aprovação para se estabelecer o caráter santo do homem. E essa aprovação é necessária para o quê? Para que haja crescimento. Através da aprovação, nós amadurecemos, ou seja, para que ocorra o amadurecimento, pois a aprovação exercita o nosso caráter. E também, ainda dentro desse contexto, nós observamos o quê? Que quando da queda de Satanás, ele levou consigo a terça parte dos anjos dos céus. Isso nós podemos observar ainda em Apocalipse capítulo 12. Mas, sobretudo, embora a terça parte dos anjos do céu viesse a seguir a Satanás em sua queda, optaram por esse desejo pessoal próprio de cada um deles, em desobediência à vontade do Senhor, nós ainda observamos que ficaram anjos, né, que decidiram continuar obedecendo a Deus. Então, alguns anjos desobedeceram a Deus e seguiram a Satanás em sua queda. Outros permaneceram em obediência a Deus e decidiram ficar na presença do Senhor. E nesse sentido, nós observamos o quê? Nós percebemos, de maneira até contundente, que a partir desse momento, esses anjos que decidiram permanecer diante do Senhor, eles têm o seu caráter o quê? Eles têm ali a condição de serem chamados do quê? De santos,
diante de Deus. Nesta oportunidade, então compreendemos que esses anjos tiveram o seu caráter santo estabelecido. E ainda, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, no versículo 38, nós podemos ver exatamente sobre isso que nos diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo número 38, que nos narra: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Observemos, aqui na parte final deste versículo, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Com quem? Com os santos anjos. Graças a Deus, aleluia! E por decidirem permanecer na presença do Senhor, a partir desse momento, esses anjos já não podem mais cair. E assim, também nós, quando estivermos com os nossos corpos glorificados no final de tudo, não haveremos mais de cair. Agora faremos a citação de uma obra muito esclarecedora sobre a temática que estamos tratando hoje, denominada O Começo de Todas as Coisas, estudo sobre o livro de Gênesis, do grande professor e mestre, erudito, Claudionor de Andrade. Obra esta publicada no ano de 2015, em sua primeira edição, pela CPAD. Faremos agora a citação do contido sobre a possibilidade da queda, nas páginas 43 e 44, que nos narra o autor. Abre aspas. Ao criar-nos, doutou-nos o Criador com o livre-arbítrio. Sem esse instituto, jamais seríamos o que somos. Se por um lado, Deus não nos fez pecaminosos, por outro, não nos equipou com o dom da impecabilidade. Portanto, fomos criados tanto quedáveis quanto acedíveis, mas redimíveis sempre. E sobre o dom da impecabilidade, Jesus Cristo foi o único ser humano impecável, pois a sua natureza era tão perfeita quanto a sua divindade. Por isso mesmo, apresentou-se como nosso fiel e suficiente sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nele, a impecabilidade não era um dom, era um atributo, algo inerente à sua natureza. Verdadeiro Deus, era e é natural e essencialmente santo. Os anjos também não foram criados com o dom da impecabilidade. Eles só vieram adquiri-lo após terem sido provados quando da rebelião de Satanás, narrado em Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Os que se mantiveram fiéis ao Senhor tornaram-se impecáveis e desde então são conhecidos como santos e eleitos, conforme Jó capítulo 5, versículo 1, Lucas capítulo 9, versículo 26, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Por conseguinte, já não há qualquer possibilidade de os anjos virem a pecar. O seu livre-arbítrio agora leva-os tão somente a glorificar e a servir ao Criador. Como seríamos se ao criar-nos nos tivesse Deus dotado com a impecabilidade? Em primeiro lugar, não seríamos, meramente existiríamos. A criatura racional, seja angélica, seja terrena, tem de passar necessariamente pela etapa do livre-arbítrio. Caso contrário, jamais alcançará a plenitude do ser. Portanto, a aprovação é-nos imprescindível. A plenitude como seres racionais e livres, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 12. Que neste caso não paire qualquer dúvida. A aprovação é necessária, não o pecado. Este jamais nos será indispensável. Aquela, sim.
conforme Tiago, capítulo 1, versículo 12. Por isso nós estaremos fazendo a leitura, fecha aspas, né, meus irmãos? E agora nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, referente a esse versículo, que esse grande professor, grande pastor e mestre, nos conclama a lê-lo, conforme a palavra do Senhor nos narra nesse sentido. Tiago, capítulo 1, versículo número 12, que nos ensina: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que versículo maravilhoso! Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma outra razão porque Deus permitiu a queda era porque Deus já havia preparado um plano maravilhoso de salvação. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nós podemos observar, ao ler este versículo, que Jesus é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E agora vamos ler, meus irmãos, o contido no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo número 2, versículo número 15, que nos diz sobre esse plano maravilhoso de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A respeito desse versículo, do capítulo 3, do livro de Gênesis, versículo 15, há um comentário na Bíblia de Estudo, anotada e expandida, de Charles Hire, publicada pela editora Mundo Cristão, no ano de 2017, que nos narra o seguinte, abre aspas: um indivíduo dentre a descendência da mulher, ou seja, Cristo, infligiria um golpe mortal contra a cabeça de Satanás. Fecha aspas. E concluindo, nós observamos que a queda do homem era possível, mas não necessária, mas que a aprovação é necessária. E outro ponto que observamos é que Deus é amor e que Deus havia preparado um plano maravilhoso de salvação através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Nós ainda podemos observar no decorrer desse estudo que os anjos que se encontravam na presença de Deus quando da rebelião de Satanás, alguns deles optaram em seguir Satanás na sua rebelião. Outros preferiram permanecer em obediência à vontade de Deus. E a partir daquele momento, conforme nos ilustrou muito bem, nos ensinando o pastor Claudinor de Andrade, esses anjos passaram a não mais pecar diante de Deus, tornaram-se impecáveis. E isso Deus também tem reservado para nós. Por isso, no momento da nossa aprovação, optemos em obedecer a Deus, em permanecer na sua vontade, porque ao final desse processo maravilhoso de salvação, nós, no final, veremos a palavra do Senhor se cumprindo em nós. E, nesse sentido, faremos a leitura uma vez mais deste versículo
tão abrangente e tão esclarecedor. Em Tiago, capítulo 1, versículo número 12, que nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, e que toda honra, toda glória sejam dadas somente ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus, que a igreja possa estar sendo fortalecida e se manter firme nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome poderoso que nós nos unimos e agora continuamos unidos como igreja, declarando: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Amém e graças a Deus.